Ramon, prazer muito grande te receber mais uma vez. E hoje nós temos duas gravações. Primeiro, então, nós vamos falar sobre dores, né? E a ciência natural, como tratar as dores, não é isso? Ah, com certeza. Prazer estar aqui novamente, viu? E falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Acho que essa questão de dores, né, que passa muito pelo processo inflamatório, eu acho que a sociedade, de um modo geral, está vivendo um momento onde estamos inflamados, né, em todos os sentidos, né, inclusive o emocional muito inflamado e o nosso corpo muito inflamado. E passa pela nossa alimentação, né, passa muito pelo nosso sedentarismo, né, e também, claro, a naturopatia oferece algumas boas ferramentas, tanto no que diz respeito a indicações, né, a orientações das plantas medicinais, da própria homeopatia, mas também das orientações alimentares. Né? A sociedade tem se alimentado mal. A sociedade tem se alimentado de produtos, né, que numa outra época, né, na minha época de juventude, de infância, nós nos alimentávamos muito esporadicamente. E isso hoje traz consequências drásticas, porque as pessoas estão se alimentando do que não se deveria se alimentar todos os dias, todos os dias. Isso traz consequências muito graves para a sociedade. Então, a gente preocupa com isso porque a naturopatia oferece algumas ferramentas muito importantes anti-inflamatórias para poder livrar disso, mas é responsabilidade de cada um. Cada um pode cuidar melhor aí do seu dia a dia, da sua alimentação e evitar. Quando a gente sugere, por exemplo, a exclusão de um alimento ou outro pró-inflamatório, muitas vezes a pessoa desaparece ali com uma dor que meio que por encanto, né? Por quê? Porque ela está sobrecarregada de alimentos pró-inflamatórios. Na verdade, ela está intoxicada, seria mais ou menos uma intoxicação, não é? Também. O organismo se intoxica com tanta coisa que realmente faz mal para o corpo como um todo, né? Não deixa de ser uma intoxicação porque nosso corpo não consegue lidar, né, processar todos esses alimentos, todos esses produtos alimentícios, né? Porque eu gosto de separar bem. Alimento é alimento de verdade. É verdade. É verduras, são legumes, são frutas, né? São aí tudo que vem direto da natureza. E os produtos alimentícios são aqueles que passam aí pelas mãos do homem, né? E aí, muitas vezes, para não dizer aí na totalidade, né, na grande maioria, tem alguns aditivos da indústria que são os realçadores de sabores e que acabam fazendo com que o sabor melhore para que a pessoa possa comprar aquele produto, mas de contrapartida vai piorar muito a nossa alimentação e vai, como você disse, vai intoxicar nosso organismo. Não deixa de ser uma intoxicação, porque se fosse uma vez ou outra, tudo bem, mas não sendo, acaba intoxicando nosso organismo e vai gerando, a princípio, o que a gente chama de processos crônicos inflamatórios, ou dores crônicas inflamatórias. Mas, posteriormente, isso vai se tornar uma doença crônico-degenerativa, que aí é algo mais grave. E saber que a própria naturopatia, não somente, mas a própria naturopatia oferece aí recursos simples. Claro que as pessoas têm que assumir essa responsabilidade, porque é algo que eu assumo para a minha vida, você assume para a sua, no sentido de entender esses processos, que eu tenho que inverter essa balança de alimentos pró-inflamatórios para os alimentos anti-inflamatórios. Eu posso, de vez em quando, comer algo que seja pró-inflamatório? Claro, por que não? Mas desde que isso não seja parte do meu cotidiano, e aí eu consigo afastar muito esses problemas que antigamente eram raros, hoje são muito frequentes. Uma gastrite é processo inflamatório? Com certeza. Tem dor, é inflamação. Se aquela dor se repete ou ela é muito prolongada, é crônico. Uma gastrite crônica, então, vamos pensar assim, é possível na naturopatia você cuidar dela com suplemento natural? É suplemento mesmo? Sim, exatamente, guardou. É possível? Com certeza. Às vezes, nem precisa de irmos muito longe, né, para passar uma indicação de uma planta medicinal, por exemplo, para poder que a pessoa se alivie aí daquelas dores. Às vezes, mudando um alimento, né? A gente sabe, por exemplo, que o leite, né, o leite é o alimento mais importante do mundo pro filhote da mesma espécie. Saiu disso, ele passa a ser o pior alimento do mundo. Jesus! Por quê? Porque na primeira infância, né, humana, até 2 anos de idade, nós possuímos a lactase,
que é uma enzima que digere a lactose. Aos 2 anos, nós perdemos de 80% a 90% dessa lactase, e de 9 para 10 anos de idade, os outros 10%, 15%. Então, o que acontece? A partir de 2 anos de idade, o nosso corpo tem uma dificuldade extrema de digerir o leite, né? Principalmente in natura. Quando falamos aí de derivados do leite, por exemplo, aí já é menos problemático, mas ainda é problemático. A partir daí, o nosso estômago já vai sofrer, o fígado sofre imensamente, né? Muita causa aí de esteatose hepática são alimentos indevidos, o leite pode ser um deles, e aí a parte gástrica fica comprometida. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo ali, eu falo, você toma leite? Toma, tira o leite. E aí pode se resolver já o problema. Olha por que aí. legal. Então, a pessoa tem que entender o que convém, o que não convém, o que pode ser de vez em quando e o que não convém. Existem alimentos que é ruim para todo mundo, existe, como eu citei, o próprio leite. Mas uma grande parte da sociedade merece uma exclusividade nas orientações nutricionais. Então, a gente tem que entender o que é bom para aquele indivíduo. Às vezes, o irmão dele já não deve comer a mesma coisa, porque pode variar exatamente o tipo metabólico. Então, a naturopatia consegue desde essas orientações básicas, mas também de indicações de plantas que vão resolver um problema mais grave, por exemplo. Digamos que essa gastrite, como você citou de exemplo, só mudança de alimento já não seja suficiente. Ela já passou, por exemplo, uma úlcera, uma pangastrite, uma duodenite, uma hérnia de hiato, um refluxo gástrico. Aí talvez a gente precise de alguma planta, algum suplemento que vá equilibrar aquela parte gástrica e aí sim a pessoa viver com mais tranquilidade. Legal, o programa é bom demais. Nossa, gente, eu gosto demais de trazer o naturopata aqui, o Ramon de Assis, porque é muito legal. E tudo que ele fala é pra gente, viu? Você que está em casa, a gente sabe que é mesmo. Quando você muda a sua rotina também alimentar aí e tal, procurando realmente ter alimentos mais saudáveis, você pode ter certeza que o seu organismo agradece muito, né? Com certeza, é verdade. Eu acho que isso hoje em dia, né, nós estamos vivendo numa era onde a gente ouve muito, né, buscar mais o naturalismo, uma boa alimentação, mas precisamos nos orientar melhor, né? Falamos aí dos alimentos, mas a gente não citou, por exemplo, as atividades físicas. Ah, né? Vai ter daqui a pouquinho. Você vai. Com certeza. Gente, o programa de hoje foi esse presente para você. O naturopata vai estar com a gente, Ramon de Assis. Toda semana tem dicas dele para a gente aqui no Geração Solidária, no quadro Saúde em Pauta, Ciência Natural, né, que tem feito a diferença na vida de muita gente e tal. Olha, você está atendendo em Divinópolis também, né? Atendo em Divinópolis também. São quantas cidades que você atende, amor? Então, contando com Divinópolis, 13. 13 cidades. Isso. E nós temos um dia especial aqui para atender a nossa população. Vale a pena você ligar agora, está no rodapé, telefone de contato, WhatsApp, enfim, redes sociais. Acompanhe as dicas que o Ramon de Assis dá também nas dicas lá nas redes sociais suas, né? É verdade, né? Instagram, YouTube, fanpage no Facebook, tudo como terapeuta Ramon de Assis. E também nós temos um grupo de WhatsApp, né, que é esse mesmo contato que a gente passa aqui, que é para as pessoas receberem dicas de saúde natural. E nosso canal do YouTube também tem Ramon de Assis agora toda semana para você, levando uma dica para você, tá bom?